Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje nós vamos para mais uma meditação no livro do Apocalipse. E hoje a nossa meditação vai ser no capítulo de número 5. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que o Espírito Santo ele quer falar com você através deste vídeo, tá certo? Então, vamos para a nossa meditação no capítulo de número 5, que diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Olha que interessante. Um livro selado com 7 selos. Esses selos, eles vão ser abertos. E nós vamos falar isso a respeito no próximo vídeo, que se inicia a abertura no capítulo de número 6. Aí diz assim: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, só um que foi digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Quem foi esse? O leão da tribo de Judá, o próprio Senhor Jesus, aquele que venceu a si mesmo, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o próprio Satanás. Esse foi digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Por quê? Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado. O único que pisou aqui nessa terra, que não pecou, que não cometeu nenhuma transgressão, que cumpriu a lei à risca, que foi fiel e foi fiel até a morte, detalhe, morte de cruz. Aquele que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Aí diz aí, no versículo de número 6, que fala assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então presta atenção nisso daqui, que é muito importante. O único que é digno
de receber adoração, de receber louvor, de ser adorado, de ser cultuado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o único que deve ser adorado. Nós não podemos adorar outra coisa. Nós não podemos adorar outro Deus. Nós não podemos adorar nada e nem ninguém. O único que é digno de ser adorado é o Senhor Jesus. Você vê que os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Com quê? Com harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Só aqueles que são santificados, só aqueles que são santos, só aqueles que foram separados conseguem ter uma vida de oração. Se você quer ser uma pessoa santificada, se você quer ser uma pessoa separada, você tem que ter uma vida de oração. Não tem essa. Ah, eu sou santo. Eu fui separado, mas eu não oro. Mentira. Toda pessoa que quiser ter uma vida de santificação, ela vai precisar de ter uma vida de oração. Você vê que os 24 anciãos, eles tinham harpas e salvas de ouro, cheias de incenso. E a Bíblia fala que são as orações do santo. Como que uma pessoa diz para mim que é uma pessoa santa, que é uma pessoa separada, mas não ora? Isso não existe. Se você quer ser uma pessoa santificada, você precisa ter uma vida de oração. Tanto é que o próprio Senhor Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Quando eu oro, eu me dirijo ao Deus Todo-Poderoso. Quando eu pego a palavra de Deus para meditar, é Deus falando comigo. O que é isso? Relacionamento de pai para filho. Diálogo é isso. Eu falo e depois eu me calo para ouvir. E muitas pessoas, elas perderam esse hábito ou então nunca tiveram. Qual hábito, pastor? O hábito de orar. Eu tenho um livro aqui muito interessante. Estou lendo ele pela segunda vez. Que fala da oração eficaz do Yong-Soo, o coreano. Ele morreu, se eu não me engano, acho que foi ano passado. Esse livro ensina como você ter ali uma vida de oração. Aí fala aqui no versículo de número 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. O que isso quer dizer? Que quando o Senhor Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário, ele não se entregou só para um grupo de pessoas, não. Ele morreu por todos, todas as tribos, língua, povos e nações. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, ele não morreu só
pelo povo que frequenta a igreja A, a igreja B ou a igreja C. Não. Jesus, ele morreu na cruz para salvar todos aqueles que se entregam para ele, de corpo, alma e espírito, e que acreditam, que creem no sacrifício que foi feito na cruz, no Calvário, aonde ele derramou o seu sangue, e foi exatamente através deste sangue que foi derramado naquela cruz que ele nos comprou, que ele nos resgatou. É através do Senhor Jesus que eu sou liberto. É através do Senhor Jesus que eu sou salvo. É através do Senhor Jesus que eu recebo o Espírito Santo. Por isso que ele é o único que é digno. Por quê? Porque ele foi morto, mas ele não está morto. Ele ressuscitou no terceiro dia e está aqui entre nós. Através dessa live ele está aqui. Ele está agindo aqui onde estou, aí onde você está. Palavra de Deus, aonde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, seja presencial, através do vídeo, no nome dele, ali ele se faz presente. Agora, você assistindo esse vídeo, nós estamos aqui reunidos no nome dele. O mesmo Deus que está aqui, ele também está aí com você, para te transformar, para te curar, para te libertar, para te salvar, para te curar, porque ele é poderoso para fazer isso. No versículo de número 10 diz: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Nós vamos reinar junto com Jesus. Nós vamos reinar junto com ele. Isso é muito glorioso. E ele fala assim, ó. O apóstolo João, no versículo 11: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouve a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.